vem a ser a aceleração? A aceleração, ela vai o quê? Mudar a velocidade. Então, todas as vezes que tivermos aceleração, nós teremos mudança de quê? De velocidade. Tudo bem? Porém, o que acontece? Velocidade é uma grandeza vetorial, é um vetor, é uma setinha. Se velocidade é uma grandeza vetorial, terá módulo, direção e sentido. Então, essa aceleração, ela poderá mudar ou o módulo, ou a direção, ou o sentido. Tudo bem? A que vai mudar o módulo, nós chamamos de aceleração que? Tangencial. Que é o que nós vamos estudar hoje. Ou começar hoje, né? Talvez não dê tempo da gente fazer tudo agora. A que muda a direção é chamada aceleração centrípeta. E isso aqui acontece somente em trajetórias circulares. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma grandeza, que é essa aceleração, que ela muda outra grandeza. Tá? Se essa grandeza muda outra grandeza, quem que ela vai mudar? A velocidade. Tudo bem? E aí, essa mudança de velocidade pode ser no valor da velocidade, no módulo da velocidade, como pode ser também na direção. Beleza? Bom, prosseguindo. Agora nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Vamos por partes. Movimento. Se tem movimento, isso quer dizer o quê? Se tem movimento, quer dizer necessariamente que nós teremos o quê? Velocidade. Opa. Então, isso aqui quer dizer que nós teremos o quê? Velocidade. Ok? Retilíneo. Retilíneo é uma trajetória. Retilíneo é a trajetória. Essa trajetória, ela está relacionada com comportamento da direção da velocidade. Então, está relacionada com comportamento. Vou colocar comportamento então não. Tá. Tudo bem? Isso aqui vai estar relacionado com a direção da velocidade. Aí, vamos lá. Nós estudamos anteriormente movimento uniforme. E quando estudamos movimento uniforme, nós vimos que o movimento uniforme era aquele que o valor da velocidade era constante. Tá? Se nós temos aqui o movimento variado, o que vai acontecer? Esse movimento variado quer dizer que nós teremos variação no módulo da velocidade. Então, o valor da velocidade vai mudar. E como é que ele vai mudar? Bom, ele vai mudar de maneira o quê? Ele vai mudar de maneira constante. Então,
a forma como ele vai mudar é uma forma constante. Então, é uma variação. Opa. Beleza? Então, essas são as características que nós vamos ter do quê? Do movimento retilíneo uniformemente o quê? Variado. Eu mantenho a direção da velocidade sendo sempre a mesma. Eu mudo o valor da velocidade, só que essa mudança é sempre constante. Essa mudança é sempre a mesma. E aí, o que vai acontecer com o valor da velocidade? Ou ele aumenta, ou ele diminui. Se ele aumenta, nós vamos chamar de movimento que acelerado. Então, quando o movimento é acelerado, o módulo valor da velocidade, ele aumenta. Quando o valor da velocidade diminui, nós vamos chamar de movimento que retardado. Então, valor da velocidade aumenta, movimento acelerado. Valor da velocidade diminui, movimento retardado. Isso quer dizer que, se o movimento é acelerado, tanto velocidade quanto aceleração vão possuir mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Se a velocidade é negativa, a aceleração também é negativa. Se o movimento é retardado, velocidade e aceleração vão ter sentidos opostos. Então, se velocidade é positiva, aceleração negativa. Se velocidade é negativa, aceleração o quê? Positiva. Então, cuidado nessa parte que muita gente faz a associação seguinte: se a aceleração ela é positiva, o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Não necessariamente. Tá? Na verdade, o que leva em consideração para o movimento ser acelerado ou retardado é a relação entre o sentido da velocidade e o sentido da aceleração. Então, você tem de comparar os dois sentidos, tanto da velocidade quanto da aceleração. Tudo bem? Então, isso que vai definir se o movimento é acelerado ou se o movimento ele é retardado. Beleza? Bom, continuando. Vou ver aqui uma coisa que eu acho que... Gente, só um minutinho aqui que estão dizendo que a live acabou. Calma aí, rapidinho, que eu vou na configuração aqui. Alô, alô? Estão me ouvindo? Então, beleza. Então, continuando. Sim. Nós vimos aí que o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que a direção vai permanecer constante, o valor da velocidade vai mudar de maneira constante. Bom, falamos que o movimento vai poder ser acelerado ou o movimento vai poder ser retardado. E aí, o que acontece? Se a gente voltar aqui, ó, opa. Olha só, a aceleração tangencial, né, variação da velocidade, do módulo da velocidade pelo tempo. Essa aceleração tangencial é que vai determinar
a função horária da velocidade. E aí, o que vem a ser função horária da velocidade? A função horária da velocidade é a função que vai determinar o comportamento do valor da velocidade, ou seja, como o valor da velocidade vai mudar. E esse valor vai mudar de acordo com o quê? Com o tempo. Então, o tempo para nós é uma variável. E quem vai ser a nossa outra variável? Bom, se é uma função horária da velocidade, a outra variável é a velocidade final. Toda função tem de ter constantes. Então, a velocidade inicial e a aceleração serão as constantes. Isso aqui pode ser, então, a função afim ou a função linear, tá? Vai depender de algumas condições. Por curiosidade, velocidade inicial é o que matematicamente a gente chama de coeficiente linear e a aceleração é o que nós chamamos de coeficiente angular, mas só por curiosidade. Na prática, o que vai acontecer? As variáveis obrigatoriamente serão o quê? Números. Tudo bem? Então, as variáveis, elas serão valores numéricos. Perdão. As constantes serão valores numéricos. As variáveis serão sempre letras. Então, ó, variáveis, quem são as variáveis? Velocidade final e tempo. Variáveis, sempre letras. Constantes, sempre números. Então, isso daqui, essa equação, V mais ou menos V0 mais ou menos AT, é a equação que vai determinar o quê? O comportamento da velocidade em função do tempo. Tudo bem? E nesse comportamento, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Eu posso ter tanto velocidade positiva como posso ter velocidade o quê? Negativa. Velocidade positiva, só retomando, isso caracteriza que o movimento é chamado de movimento progressivo. Velocidade negativa quer dizer que o movimento vai ser caracterizado como sendo um movimento retrógrado. Tudo bem? Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. A aceleração também vai poder ser positiva e também vai poder ser o quê? Negativa. E aí aquele negócio, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. Velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. Velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado. Velocidade negativa e aceleração positiva, movimento acelerado. Beleza? Bom, como que eu vou representar essa função? Por ser uma função do primeiro grau, nós vamos representá-la sendo sempre por retas. Tudo bem? Ah, Nelson, então calma aí. Se a reta for crescente, quer dizer o quê? Que o movimento é acelerado? Não. Se a reta for crescente, quer dizer que a aceleração ela é o quê? Positiva. E se for decrescente, quer dizer que o movimento é retardado? Também não. Se ela for decrescente, quer dizer que a aceleração ela é o quê? Negativa. Então, o que vai acontecer? Velocidade, função crescente. Função crescente é dessa maneira aqui, ó. Se ela é função crescente, ela vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante. No caso, para nós, não vai ter o segundo e o terceiro quadrante, porque seria tempo negativo, e tempo negativo não existe para nós.
Então, o que quer dizer ela ser crescente? Quando o tempo aumenta, a velocidade também o quê? Aumenta. O que quer dizer ela ser decrescente? Quando o tempo aumenta, a velocidade vai o quê? Diminuir. Então, essa daqui representa uma função esse gráfico representa uma função crescente, tudo bem? E esse gráfico representa uma função decrescente. Tudo bem? Então, função crescente, aceleração positiva. Função decrescente, aceleração negativa. Não quer dizer que a função crescente, o movimento é acelerado, necessariamente, e nem quando ela é decrescente, necessariamente o movimento será retardado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, continuando. Deixa eu só ver aqui. Bom, nada interessante. Vamos lá. Continuando. Aqui agora, gente, tem um negócio muito legal, que é o seguinte. Lembra do movimento uniforme que nós falávamos que a área da figura formada entre o gráfico e o eixo do tempo não determinava a variação de posição, ou seja, não determinava o deslocamento? Então, agora vai ser a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu descubro a área, eu vou descobrir a variação de posição, o ΔS. E aí, o que vem a ser, como é que eu vou descobrir essa área? Simples. Eu vou pegar aqui, ó, e traço, era para ser uma reta, tá? Desculpa. Isso aqui não seria um trapézio? E aí, ó, esse valor aqui é o valor da velocidade final. Esse valor aqui é um valor da velocidade o quê? Inicial. Se eu achar essa área, eu vou chegar a essa função. Essa função é uma função do segundo grau. Por quê? Olha aqui o expoente do tempo. O expoente do tempo não é quadrático? Não é o quadrado? Então, é uma função quadrática. Quem serão as variáveis? Variáveis, posição e tempo. Posição final e tempo. Quem serão as constantes? Bom, as constantes serão a posição inicial, ou seja, de onde ele saiu, a velocidade inicial, como ele saiu. Então, ó, interessa o meu início, de onde eu saí e como eu saí, tá? E interessa também, ó, a aceleração. Porque o que vai acontecer? Esse movimento, ó, não é retilíneo uniformemente variado? Se ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem de ter aceleração. Então, se ele tem de ter aceleração, a aceleração é uma constante. Por que ela é constante? Porque a velocidade vai variar uniformemente.
Tudo bem? Então, essa é a função do segundo grau, que vai ser a função que vai determinar a mudança de posição. Então, essa aqui é a função horária da posição em função do tempo. Tudo bem? Bom, função do segundo grau, sempre determinado por uma parábola. Então, ó, aqui, ó, se a parábola tem a concavidade para cima, isso quer dizer que a aceleração é o quê? Positiva. O termo quadrático ele é positivo. E aí, olha só, esse trecho aqui, ó, até aqui, a velocidade está sendo negativa. Então, aceleração positiva e velocidade negativa, movimento o quê? Retardado. E se a velocidade ela é negativa, quer dizer, então, que o movimento ele é retrógrado. Tudo bem? Então, esse trecho é o trecho onde o movimento será retrógrado e retardado. Esse trecho aqui agora é o trecho de velocidade positiva. Bom, se a velocidade é positiva, então esse movimento é um movimento progressivo. Então, ó, essa parte aqui sempre será um movimento retrógrado e retardado. Essa parte aqui sempre será um movimento progressivo e acelerado. Aí vem a pergunta: ué, Nelson, e esse vértice? Bom, gente, estamos mudando o sentido da velocidade? Ó, a velocidade não estava negativa e não passou a ficar positiva? Falei isso com vocês já várias vezes. Para mudar o sentido da velocidade, sair do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, tem de estar necessariamente em repouso. Então, este ponto aqui quer dizer que vai estar em quê? Em repouso. Tudo bem? Então, vamos. Concavidade para cima, aceleração positiva. Esse primeiro trecho, esse comportamento indica que a velocidade é negativa, então o movimento é retardado. Esse trecho indica que a velocidade é positiva, movimento acelerado. No vértice, ele vai estar em repouso. Tudo bem? Agora, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar a concavidade para baixo. Bom, se a concavidade está para baixo, o que vai acontecer? Concavidade para baixo, ó, a aceleração será o quê? Negativa. Tudo bem? Se a aceleração é negativa, vamos lá. Nesse trecho aqui, ó, neste trecho, esse trecho aqui, nossa, ficou horrível. Esse trecho, o que acontece? A velocidade é negativa. Então, velocidade negativa, velocidade positiva e aceleração negativa, então, o que vai acontecer? Esse movimento será
retrógrado, e retardado, porque, ó, velocidade positiva. Que retrógrado, tô ficando doido hoje. Desculpa, gente. Esse aqui é um movimento, já que a velocidade é positiva, ele é um movimento progressivo. Agora, a aceleração, ela é o quê? Negativa. Se a aceleração é negativa, velocidade positiva e aceleração negativa, movimento retardado. Então, esse movimento, quando tem esse comportamento aqui, quer dizer que é um movimento progressivo e retardado. Bom, se eu tiver agora essa parte, a velocidade é negativa e a aceleração também negativa. Então, esse movimento aí sim, ele é retrógrado e acelerado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, daí, novamente, o que vai acontecer neste ponto? Neste ponto, o corpo estará em repouso. Por que ele vai estar em repouso? Para mudar o sentido da velocidade. Então, a velocidade estava positiva e passou a ser o quê? Negativa. Depois eu vou mostrar uma simulação, um simuladorzinho aqui para vocês, tá? Bom, se o movimento é uniformemente variado, variado quer dizer que tem aceleração. Variado uniformemente quer dizer, então, que o módulo da aceleração vai permanecer sempre o quê? Constante. Então, é uma situação onde, por exemplo, nós não vamos ter, muito provavelmente, no movimento dos carros, das motos, das bicicletas, no nosso movimento diário. Uma situação que eles comparam muito isso aqui é com a gravidade. Então, quando cai alguma questão no PAS ou no Enem, eles sempre relacionam isso aí, a maioria das vezes, sempre não, né? A maioria das vezes, eles relacionam isso aí com a gravidade, tá? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos poder determinar a área dessa figura. E aí, essa figura será um retângulo, um quadrado. E aí, o que vai acontecer? Essa área vai determinar o quanto de velocidade vai mudar. Então, a mudança que nós vamos ter na velocidade. Lembrando que eu posso ter aceleração positiva, como eu posso ter aceleração também o quê? Negativa. Bom, para acabar aqui essa parte dos slides, olha só, a função horária da velocidade não é dessa maneira? Então, eu posso isolar o tempo aqui. Se eu substituo esse tempo na função horária da posição, aí vai ter uma demonstração e tudo mais. Depois a gente pode até fazer isso em sala quando voltarmos, e se Deus quiser seja breve. Nós vamos chegar à equação de Torricelli. Bom, aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer para vocês, apesar de ser bem evidente, tá? Função horária da velocidade. Se é uma função horária, depende de quem? Do tempo. Função horária da posição. Se é uma função horária, também depende de quem?
do tempo. Observe, a equação de Torricelli não depende do tempo. Essa é uma característica importantíssima dessa equação. E ela será muito útil, porque se não for pedido para você nada em relação ao tempo, e se não for fornecido a você nada em relação ao tempo, você usa a equação de Torricelli e resolve o problema, tá? Agora, lembrando, qual a dificuldade que vocês possam vir a ter aqui? A dificuldade é só na interpretação, mas isso a gente vai treinando a partir de fazer as atividades, exercícios e tudo mais. Ok? Bom, eu vou abrir aqui. Vocês vão ver aí. Estão vendo aí o simulador aqui? Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer umas simulações aqui. Vou até ampliar aqui para ver se fica melhor para vocês. Então, eu vou fazer algumas simulações aqui da situação que é a seguinte. Eu vou aplicar uma força sobre essa caixa. Não interessa nada a força agora, tá? É só porque para eu poder iniciar o movimento dessa caixa, eu preciso aplicar essa força. Então, eu vou aplicar a força aqui nessa caixa e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, apliquei. Apliquei essa força aqui. Então, ó, minha força está permanecendo sempre constante, tudo bem? E enquanto essa força estava permanecendo constante, o corpo saiu dessa posição inicial que ele estava, que era a posição -10, e veio para a posição 10. Observe, a força estava constante. Então, beleza. A aceleração teve um pequeno trecho aqui que ela foi crescente até ele chegar no máximo de aceleração. Mas olha só, essa aceleração está o quê? Constante. Então, se a aceleração aqui é constante, isso quer dizer que eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando, o movimento eu posso falar que ele é retilíneo por causa do gráfico? Não. Eu posso falar que ele é retilíneo porque eu vi aqui andando em linha reta. Então, a velocidade, desculpa, a aceleração, ela permaneceu sempre o quê? Constante. Vamos lá, o gráfico da velocidade. Ó, função o quê? Crescente. Por que a função é crescente? Bom, função crescente porque a aceleração é positiva. E observa, não saiu da posição -10 para a posição +10? Então quer dizer que ele está aumentando as posições. Se ele está aumentando as posições, ele está se movimentando no sentido positivo. Então a velocidade ela é positiva. Velocidade positiva e aceleração positiva. Ó, lembrando aqui, ó, a aceleração não foi positiva, então ele está tendo um movimento acelerado. Ó, o valor da velocidade está aumentando. E o gráfico da posição. Saiu aqui mais ou menos do -10 e foi aumentando as posições. Isso aqui não é parte
do arco da parábola, então a concavidade está para cima. Se a concavidade está para cima, a aceleração positiva. Se tem essa inclinação, velocidade também positiva. Então, esse movimento aqui é um movimento progressivo e acelerado. Beleza? Bom, vamos a um outro exemplo. Outro exemplo agora. O que vai acontecer? Ele vai sair da posição 10, tá? Ele vai sair da posição 10, só que agora ele vai se movimentar dessa maneira. Observem aí, ó, que a força também continua o quê? Constante. Por consequência dessa força permanecer constante, a aceleração também vai continuar o quê? Constante. Só que agora é um detalhe. Se para a direita foi positivo, para a esquerda vai ser o quê? Negativo, sentidos opostos. Então, aceleração negativa e constante. Bom, como é que vai ser o gráfico da velocidade? Ó, uma função decrescente. Uma função decrescente. Por que uma função decrescente? Ele não estava na posição 10 e não está diminuindo as posições. Então, se ele está diminuindo as posições, ele saiu do zero, saiu do repouso e está indo para a parte negativa. Então, ele está aumentando a velocidade negativamente. Então, saiu do 0, 0,1, 0,2, 0,3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá aqui. Tudo bem? Então, ó, esse movimento aqui será um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, porém acelerado. A aceleração também é negativa. E o gráfico da velocidade será dessa maneira. Essa parte do arco quer dizer que a velocidade é negativa. A concavidade ser para baixo quer dizer que a aceleração também é o quê? Negativa. Então, novamente, é um movimento retrógrado e acelerado. Beleza? Bom, gente, em termos do conteúdo, rendeu até mais do que o esperado. Foi isso aí. Vocês vão poder agora fazer a terceira lista que tem lá, que eu postei já bem antes. Tá? Amanhã eu vou postar para vocês uma atividade só para você julgar certo e errado, para a gente poder lembrar, para vocês lembrarem bem essa parte teórica, tá? Aproveitar esse momento para lembrarmos a parte teórica, tá? E aí depois a gente vai para os exercícios. Então vamos lá, vamos ver aí. Dúvidas, gente. Vamos aproveitar o tempo aí para dúvidas. Daqui a pouco vocês vão ter outra aula. Perguntem, por favor. Alguém tem alguma dúvida? Depois, qualquer dúvida, a gente pode ir no chat lá, tirar as dúvidas e tudo mais, tá? Pergunta aqui da Rafaela. Não, movimento retilíneo uniforme é aquele que o valor da velocidade é constante. Tudo bem? Movimento retilíneo uniforme é aquele que o valor da velocidade é constante. Movimento retilíneo uniformemente variado
é aquele que o valor da velocidade vai mudar. Tudo bem? O gráfico da aceleração, Eduardo, é um gráfico sempre constante. Então, ele sempre vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Se for positivo, vai estar na parte positiva do eixo. Se for negativo, vai estar na parte negativa do eixo. Então, a aceleração, ó, é sempre constante. Positiva na parte positiva do eixo. O eixo da aceleração é o eixo vertical. Negativo na parte de baixo do eixo, né? A parte negativa do eixo. Bom, a pergunta do Vitor aí, na verdade, o que acontece, Vitor? A definição da aceleração ser positiva ou negativa é uma questão de referência, sim. Né? E aí, o que a gente fez? O sistema, o aplicativozinho lá, ele definiu que para a direita é positivo e para a esquerda seria negativo. Agora, como é que ele definiu isso? Ele colocou lá, ele colocou lá as posições. Então, o lado crescente, o lado positivo, estava para a direita. Então, por isso que a aceleração para a direita foi também o quê? Positiva. Para a esquerda, ela foi negativa. Depois, eu vou novamente mostrar esse aplicativo para vocês. Tem como fazer ele parar também, mas aí a gente analisa depois. Carolina, se a velocidade é negativa, eu só posso dizer que o movimento é retrógrado. Agora, ele pode vir a ser um movimento retrógrado acelerado, como ele pode vir a ser um movimento retrógrado retardado. Ok? Vai depender das características da aceleração. Tudo bem? Se ele for somente um movimento retrógrado e a velocidade permanecer constante, e aí quer dizer, então, que é um movimento retilíneo uniforme retrógrado, ou seja, não vai mudar o valor da velocidade. Ok?